máquina funcionou por 4 horas e 12 minutos. 4 horas, 4 vezes 60, 4 horas e 12 minutos. Deixa eu ver o zoom. Tá. Então a máquina funcionou por 4 horas e 12 minutos. 240 mais 12, 240 mais 12, 252 minutos. Então a máquina funcionou por 252 minutos e produziu um lote de determinada peça. De maneira que cada peça foi produzida em 1,2 minuto. Cada peça foi produzida em 1,2 minuto. Cada peça 1,2 minuto. Quantas peças? Em 252. Regra de 3, 1,2x igual a 252 vezes 10, para tirar a vírgula, vezes 10. Aí eu vou dividir. 2,520 por 12. 210. 210 peças. Tá. Para a produção de um novo lote 80% maior, um novo lote, galera, 80% maior. Tá, então daqui a pouco a gente aumenta aqui, 80%. A máquina foi ajustada para fabricar cada peça em 10% menos. Então aqui eu vou ter que dar um aumento de 80% e aqui eu vou ter que dar um desconto de 10%. Porque vai fazer um lote de 80% a mais e cada peça foi ajustada para fabricar em 10% menos tempo. Aí ele quer saber então o tempo para a produção desse novo lote. Então vamos de novo, gente. Uma peça agora vai ser produzida em 1,2 vezes um desconto de 10%. Vezes 0,9. Quanto tempo agora? A pergunta é quanto tempo para fazer 210 vezes um aumento de 80%? Então cada peça demora esse tanto. Quanto tempo demora esse tanto? Aí é só fazer a conta. 210 vezes 1,8 vezes 1,2 vezes 0,9. Continha legal. Continha legal. 210 vezes 1,8 vezes 1,2 vezes 0,9. Dá 408,24 minutos. Ah, mas ele quer em horas. Bom, gente, 408, vai. 408 minutos. Ô, Danielzinho, 60 vezes 4. Não, 60 não, né, gente? Para dar 400. Para dar 400, 360, né? 60 vezes 6, que dá 360. Então quer dizer que 360 minutos, 6 horas. Você já marca a letra B, tá? No 21, gente. Você já marca a letra B. Ah, mas ó, 360 minutos. Para 408? 408 menos 360, 48. Então a letra B de bola, gente. 6 horas são 360 minutos. E ainda vai sobrar uns 48 minutos. Aproximadamente. Outra questão complexa, também média para difícil, não é nem se cair muito a pouco que a gente faz, porque tem essa questão de diminuir aqui e aumentar, mais questãozinha top para colar no caderno de questão também. Modelo de questão, sempre a mesma coisa, vocês vão percebendo o padrão, é sempre a mesma coisa, só muda o exemplo do enunciado. E outra coisa, vamos relembrar, tipo, ele falou que queria aumentar 80%. Então, isso seria o quê? O aumento percentual, a porcentagem de aumento, não o fator de aumento. Se fosse o fator de aumento, ele ia botar 1,8. O que significa ser 1,8? Esses resultantes você deveria multiplicar 210 vezes 1,8. Porque se fosse 0,8, você só ia. Esse valor de 0,8 ia dar menor que 210. E era mais ou menos 48 minutos. Aproximadamente. Aproximadamente. 26. Existem 3 empresas, ABC, que produzem energia no país. O tamanho do mercado era 240 milhões de reais. Vamos escrever só. O tamanho do mercado, 240 milhões de reais. 240 milhões de reais. Esse é o tamanho do mercado, gente. 240 milhões de reais, tá? A empresa A, 40%. Que é isso, a empresa A? A empresa A tem a participação de 40% nesse tamanho do mercado aí. 96 milhões de reais. 96 milhões de reais. É a participação da empresa A, gente, que ela é a líder. 40% de participação no mercado. Fechou. Agora, olha só. Nesse ano, que isso aqui foi o ano passado. Agora, olha só. Nesse ano, que isso aqui foi o ano passado. Nesse ano, o tamanho do mercado vai crescer 5%. Então, esse ano, o tamanho do mercado, ó, vai crescer 5%. Então, um aumento de 5%, você multiplica por 1,05. Tá. Ele vai para 252 milhões. 252 milhões de reais. Aí, olha só, com calma. Qual deverá ser o aumento percentual na receita da empresa A em relação ao ano anterior, para que ela aumente a sua participação para 50% esse ano? Ah, então esse ano ela quer ir para 50%, que é a metade, beleza? É a metade, gente. Ela quer ir para 50%, que é a metade. Vai dar quanto? 126? 126 milhões de reais. Então vamos lá. O ano passado,
O tamanho de mercado era 240 milhões de reais. A empresa tinha uma fatia de 96 milhões de reais. Ano passado. Esse ano, o tamanho de mercado aumenta 5% e a empresa A gostaria de ter uma fatia de 50%, que é 126 milhões de reais. A pergunta: qual o aumento percentual aqui? Uai, é só fazer o aumento em relação ao valor que foi aumentado. É só fazer o aumento em relação ao valor anterior. É só fazer a diferença dividido pelo menor. 126 menos 96. Ela quer ir para 50%, 126 milhões de reais. Então, milhões de reais. Ano passado. Então vamos lá. O ano passado, o tamanho de mercado era 240 milhões de reais. A empresa tinha uma fatia de 96 milhões de reais. Ano passado. Esse ano, o tamanho de mercado aumenta 5% e a empresa A gostaria de ter uma fatia de 50%, que é 126 milhões de reais. A pergunta: qual o aumento percentual aqui? Uai, é só fazer o aumento em relação ao valor que foi aumentado. É só fazer o aumento em relação ao valor anterior. É só fazer a diferença dividido pelo menor. 126 menos 96 era 30. Então 30 dividido por 96, 0,3125. Ou seja, multiplica por 100, 31,25%. 22? Ah, é bem, né, gente? Aproximadamente aí. 31,1%. Beleza. Questão bem difícil, muito boa de cair no Enem, a questão dessa, modelo Enem, só que muito pouca gente faz porque é bem difícil, mas se você quer acertar umas 38, eu acho que você deveria fazer ela, você tem capacidade para fazer ela também. Louca! Louca! Obstrate. Comerciante adotou como forma de pagamento uma marca de cartões, cuja operadora cobra uma taxa de 6% em cada venda. Eita, para continuar recebendo exatamente o mesmo valor. Você viu, gente? Louca! Louca! Obstrate. Comerciante adotou como forma de pagamento uma marca de cartões, cuja operadora cobra uma taxa de 6% em cada venda. Eita, para continuar recebendo exatamente o mesmo valor. Você viu, gente? Você vende um bagulho por um preço, a vida inteira. A vida inteira você vende um bagulho por um preço. Só que agora, 6% vai para a máquina de cartão. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que aumentar, velho. Você vai ter que aumentar o preço. Por quê? Porque 6% vai para a máquina de cartão e você quer continuar recebendo o mesmo valor. Então o que o comerciante fez? Ele aplicou um reajuste nos preços de todos os produtos da loja. Se P era o valor da mercadoria antes da adoção da máquina, o novo valor V, então é assim. Você sempre vendeu por P, a sua vida inteira. Todo dia, toda tarde, toda noite, sábado, domingo, feriado, você vendeu por P. Só que agora você vai vender mais caro. Por quê? Porque 6% vai para a máquina do cartão. Um valor mais caro, de tal forma que 6% vai para a máquina de cartão. Então, para você, meu querido comerciante, vai ficar 94%. Só que você quer continuar recebendo a mesma coisa. Então, o novo valor é o anterior dividido por 0,94. 23D. Gente, vamos fazer uma brincadeira aqui. Ó, faz de conta. Deixa eu fazer uma conta para ver se dá exato, né? Dura 120 por ponto 94. Deixa eu pausar aqui. Deixa eu escolher um número que não dá vírgula. Ó, achei. Vamos supor que é 470 reais. Todo dia, o P, tá? 470 reais. Você sempre vendeu por 470 reais. Sempre. Um produto aí. E aí você vendia e recebia 470 reais. Você tem que pensar agora um número maior. Tem que ser um número maior, gente. Você vai pensar um número maior, que é o 500, tá? Você tem que pensar um número maior. Você vai vender mais caro. Por quê? Porque 6% vai para a máquina de empresa. Quanto que é 6% de 500? Ó, 30, tá vendo? Você vai ter que vender mais caro, porque 6% vai para a máquina de cartão, só que você gostaria de continuar recebendo o mesmo tanto. Então, a conta que é o novo valor é mais caro, para quando você der o desconto de 6%, 0,94, né? A hora que você der o desconto de 6%, você continua ganhando o mesmo tanto. É isso. Eita, outra questão muito difícil também da FUVEST 2021, modelo Enem, que eu acho que o aluno que faz 38, talvez não acerta, não garante o aluno, talvez o aluno que acerta 38, talvez erre ela. Eu não sei se acerta ou erra, porque essa questão é um pouco confusa. Vou tentar fazer ela de outra forma, para ver se fica mais claro. É o seguinte, o comerciante, vai vender a mercadoria por V, só que tem que descontar a taxa, que é 0,06 do valor de venda, que é V, dando o valor 0,94V.
Então, ele vai receber 0,94V pela mercadoria. E ele quer que esse valor seja igual ao preço de antes, que ele deu P, ou seja, é só a gente igualar. 0,94V seja igual a P, que é o preço de antes. Passa para lá, desce com o 0,94 e ia ficar assim. Questão bem complexa mesmo, realmente muito difícil de entender. Então bora lá. Ó, 24, gente. Deu o preço do quilo do frango, que eu vou fazer em gramas. Então 1000 gramas custa R$12,50. Aí tem a batata doce, o preço do quilo, 1000 gramas, é R$5. E tem a hortaliça. Hortaliça. Que a unidade sai, a unidade sai R$2. Então esse é o preço do quilo do frango, esse é o preço do quilo da batata doce, esse é o preço da hortaliça. Tá, o atleta produz sua própria refeição, o custo é de R$10. É 400 gramas de frango, então uma regra de 3, né? Você vai pagar proporcionalmente, se 1000 gramas é R$12,50, 400 é X. 400 gramas de frango, 600 gramas de batata doce e uma hortaliça. Tá, te dá R$10. Em relação a esses preços, haverá um aumento de 50% no quilo da batata. Ó, haverá um aumento de 50%, no preço do quilo da batata. Os outros preços não serão alterados. O atleta deseja manter o custo de R$10. Ele deseja manter o custo de R$10. Ele deseja manter a quantidade de batata, ele deseja manter, só que vai aumentar 50%. E a de hortaliça. Portanto, ele terá que reduzir a quantidade de frango. Ele vai ter que reduzir, gente, na quantidade de frango. Tá. Qual deve ser a redução percentual da quantidade de frango para que o atleta alcance o objetivo? Ele continua querendo gastar R$10. Ele continua querendo gastar R$10. Você viu que ele, no começo era 400 gramas de frango. Então agora vai ser X, porque ele vai reduzir. Então vamos falar que ele vai consumir X. Então vai ter que reduzir a quantidade de frango. Ele vai ter que reduzir, gente, na quantidade de frango. Tá. Qual deve ser a redução percentual da quantidade de frango para que o atleta alcance o objetivo? Ele continua querendo gastar R$10. Ele continua querendo gastar R$10. Você viu que ele, no começo era 400 gramas de frango. Então agora vai ser X, porque ele vai reduzir. Então vamos falar que ele vai consumir X. Então, X gramas de frango em relação a 1000 gramas vezes o preço do quilo. Ele vai consumir X gramas de frango em relação a 1000 gramas de frango, que é o preço do quilo. Ele continua consumindo 600 gramas de batata doce em relação a 1 quilo, que é o preço. O Danielzinho, só que o preço aumenta 50%. O preço aumenta 50%. E ele continua comendo uma hortaliça. Você sabe entender isso aqui? Tá, desculpa. Ó, gente. 1000 gramas custa R$5. Batata doce. 600 gramas custa A. Multiplica em cruz. Quem é o A? O A vai ser 600 sobre 1000 vezes 5. Que é a comparação do que ele vai comer em relação a 1 quilo. Porque eu sei o preço do quilo. Então ele vai comer X gramas de frango. Quanto ele paga? Em relação ao quilo, em relação a 1 quilo, ele paga R$12,50. 600 gramas de frango, quanto ele paga? Uai, em relação a 1 quilo, o preço do quilo é R$5. Só que aí vai ter um aumento de 50% no preço. E R$2 a hortaliça. Tá, vamos tentar fazer a conta. 10 igual X sobre 1000 vezes 12,50 mais. Não sei se eu deixo 1000, se eu não deixo 1000. Isso aqui, ó, dá 7,5. Então vai ficar 600 vezes 7,5 sobre 1000 mais 2. Aí eu coloco assim, ó, 2000 sobre 1000, que é 2. Pra ficar, aqui é uma fração só, tá, gente? Então mesmo, ó. Aí agora eu vou passar o 1000 multiplicando. 10 vezes 1000? 10 vezes 1000 é 10.000. Então 10.000 vai ser 12,5x mais 600 vezes 7,5, 4.500. Mais 2.000. Tá, então isso aqui vai dar 12,5x é igual 10.000, vai vendo, ó, 10.000 menos 4.000. O preço do quilo é R$5. Só que aí vai ter um aumento de 50% no preço. E R$2 a hortaliça. Tá, vamos tentar fazer a conta. 10 igual X sobre 1000 vezes 12,50 mais. Não sei se eu deixo 1000, se eu não deixo 1000. Isso aqui, ó, dá 7,5. Então vai ficar 600 vezes 7,5 sobre 1000 mais 2. Aí eu coloco assim, ó, 2.000 sobre 1000, que é 2. Pra ficar, aqui é uma fração só, tá, gente? Então mesmo, ó. Aí agora eu vou passar o 1000 multiplicando. 10 vezes 1000? 10 vezes 1000 é 10.000. Então 10.000 vai ser 12,5x mais 600 vezes 7,5, 4.500. Mais 2.000. Tá, então isso aqui vai dar 12,5x é igual 10.000, vai vendo, ó, 10.000 menos 4.500 menos 2.000, dá 3.500. Aí se você dividir 3.500 por 12,5, 280 gramas de frango.
280 gramas de frango. Então vamos lá. No começo da brincadeira, era 400 gramas de frango, não era? No começo do rolê, 400 gramas. E agora? Agora 380. Para manter o custo, uma vez que o preço da batata aumentou. A pergunta é a redução percentual. É o desconto em relação ao valor que foi descontado. É o desconto em relação ao valor anterior, o valor inicial. É a diferença dividida pelo maior. 120 por 400, 12 por 40, dividiu por 4, 3 em 10. 3 em 10 é 0,3, né, galera? 30%. Então, letra C. 30%. Ó, gente, agora que eu fiz, quer ver? Sabendo fazer, agora eu vou fazer em quilos. Mas aqui, que eu já sei fazer a questão, tá vendo? O custo não vai manter 10 reais. A hortaliça não vai manter 2 reais. Então 10 menos 2, passa pra cá. 10 menos 2, 8. Agora, vamos fazer em quilos. Então vamos falar que o X está em quilos. Não está em gramas. O X está em quilos. X quilos de frango. Quanto é o preço do quilo? 12,50. Aí é 600 gramas, certo? 600 gramas é 0,6 quilos. 0,6 quilos de batata doce. Quanto custa o quilo? 5 reais. Só que teve um aumento de 50%. Aí já dá a resposta. O X aqui vai dar... vai dar em quilos. Não sei se é mais rápido, mais devagar, mas tá vendo? Então 8 é 12,5x mais 0,6 vezes 5 vezes 1,5 dá 4,5. Aí você faz 8 menos 4,5. Dá 3,5. Aí você vai dividir 3,5 por 12,5. Dá 0,28. 0,28 quilos. O que equivale a 280? 0,28 quilos. O que equivale a 280 gramas. Aí você faz o desconto pelo descontado. Beleza, desculpa ter nascido. Desculpa eu ter nascido. Outra questão difícil do Enem, porque tem muita conta. Também requer muito conhecimento do aluno, de porcentagem. Então, considerado é bem difícil. Vamos ver se ele acaba assim com a gente. Bom, professor tem uma despesa mensal 10% do salário com transporte, 30% do salário com alimentação. No próximo mês, os valores desses gastos sofrerão um aumento de 10% e de 20% efetivamente. Mas o salário não terá reajuste. Com esses aumentos, as suas despesas com transporte e alimentação aumenta em R$ 52 reais. Qual é o salário mensal desse professor? Gente, o salário do professor é X. Beleza? Beleza. Tá, quais são os gastos desse professor? 10% do salário com transporte. 10% do salário com transporte e 30% do salário com alimentação. Então os gastos é 0,4x. Ele está falando, se você reparar com muita calma, que os gastos desse professor, os gastos, aumenta em R$ 252 reais. Por quê? Uai, por quê? Por que será? Porque no próximo mês, aumenta 10% aqui, 1,1 vezes 0,1, e aumenta 20% aqui, 1,2 vezes 0,3. Então ele fala isso, gente. No próximo mês, os valores desses gastos sofrerão um aumento de 10% e de 20%. E aí o gasto original aumenta em 252. Essa é a conta. Então 0,4x mais 252 é igual 1,1 vezes 0,1. 1,1 vezes 0,1 dá 0,11. E 1,2 vezes 0,3 dá 0,36. Então fica 0,4x mais 252 igual a 0,47x. E se liga, 0,47x menos 0,4 dá 0,07. 0,47 menos 0,40. Aí se você pegar 252 e dividir por 0,07, R$ 3.600. R$ 3.600. Esse é o salário do prof. Outra questão do Enem, modelo Enem super top também, difícil. Essa questão, só que aluno que faz 38 tem que acertar, tem capacidade de acertar essa. R$ 1.600. Que nada, tá? 26. Um comerciante adquiriu um fogão ao custo de R$ 840 reais para revender em sua loja. Ele quer vender o fogão por um preço? Ele quer vender o fogão por um preço? Ó, ele quer vender o fogão por um preço de tal modo que ele possa oferecer 20% de desconto, de tal modo que ele possa oferecer 20% de desconto sobre o valor anunciado, e ainda assim,
obter um lucro de 20% sobre o preço de custo. Obter um lucro de 20% sobre o preço de custo. E ainda assim, obter um lucro de 20% sobre o preço de custo. Então, ó, lucro não é venda menos custo, igual a 0,2C. Então, quer dizer que 1V menos 0,2V, caralho, V não, né? Menos 1 vai para mais 1. 1 mais 0,2 dá 1,2. Eu devia ter usado outra letra, né? Vamos usar o valor anunciado, vamos chamar de A. Pronto. O valor anunciado, vamos chamar de A. Então, esse é o lucro. O lucro é 20% do preço de custo. Então, preço de venda menos preço de custo, 0,2C. Então, preço de venda, 1,2C. Então, ele vai anunciar por um valor. Ele vai anunciar por um valor. De tal forma que seja mais caro. Para ele dar um desconto de 80%, 20%. Para ele dar um desconto de 20%. E ainda assim, conseguir 20% de lucro sobre o preço de custo. Então, é como se esse fosse o valor anunciado. Mas você vai dar 20% de desconto. Então, é 8A igual a 12C. 2A igual a 3C. 2A igual a 3 vezes 840. Dividido por 2, aqui é a metade. 420. 420 vezes 3. 1260. E, galera, só um minuto, ó. Vamos confirmar que tá certo. Ó, 1260. Vamos dar um desconto de 20%? Vamos. 1260 vezes 0,8. Dá 1.008. Um desconto de 20% dá 1.008. Vamos confirmar que isso é 20% a mais de 840? Aí, 20% a mais de 840 dá 1.008, deu igual, tá vendo? Então, ele quer anunciar por um valor, de tal forma que se ele der 20% de desconto, ele ainda ganha 20% de lucro em relação ao preço de custo. É essa a conta que eu fiz, gente. Olha o 0,8, olha o A, olha o 0,2, olha o C. Eu preciso anunciar por um preço, de tal maneira que quando eu der 20% de desconto, eu ainda ganho 20% em relação ao preço de custo, de lucro. Então 20% a mais, né? Então 20% a mais, o 20% a mais é o meu lucro. Beleza. Lembrando, galera, tipo, uma coisa super importante que o Danielzinho fez aqui, chama, tipo, a prova real. O que é essa prova real? Em questões mais difíceis, o que você pode fazer? Jogar valor, pra ver se deu certo, sua conta, sabe? Aí você consegue responder muita questão assim, muito. É uma alternativa para responder as questões. Cansei. Ó, celular, quantidade de preço. Impressora, quantidade de preço. Notebook, quantidade de preço, tá? Vamos ver, gente, quanto é que é o arrecadado? Porque ele fala para o ano seguinte. Então vamos ver hoje. Hoje é 300 celulares a R$300 cada um. 300 impressoras a R$200 cada uma. 200 notebook a R$900 cada um. Tá, essa conta acho que dá 150 mil, né? Porque aqui vai dar 90 mil mais 60 mil. Aqui vai dar 100. 9 vezes 2, 18, 180 mil. Tá, 300 vezes 300 é 90 mil. 300 vezes 200 é 60 mil. E 200 vezes 900 é 180 mil. Mais 60 mil, mais 90 mil. Tá, isso aqui dá 330 mil. Beleza. Aí vamos lá, com calma. Para o ano seguinte, ele vai arrecadar, ele deseja arrecadar 10% a mais. 10% a mais. Então o ano seguinte é 10% a mais. E se eu multiplicar por 1,1, dá 363 mil. Então vai. Olha lá. Ele deseja arrecadar, gente, 10% a mais. Beleza. Vender as mesmas quantidades, as mesmas quantidades. Só que então ele vai reajustar o preço do notebook. Ele vai reajustar o preço do notebook. A pergunta é, qual é o preço do notebook o ano seguinte? É isso? Qual é o preço do notebook no ano seguinte? Então, o 90 mil vai continuar 90 mil. O 60 mil vai continuar 60 mil. E aqui 200 vezes X. Peraí, é isso. Ele vai reajustar o preço do notebook. Vai custar X agora. E você vai aumentar o preço do notebook para que você consiga 10% a mais em relação ao ano anterior. 363, isso aqui vai dar 150, né? Mais 200x. 363, gente, menos 150, dá 213. Se você dividir por 200, dá 1065. Que acho que é a resposta, né? 1065 tem ali, ó. Então, 1065, letra D de dados. Agora, 28, gente, ó, a internet, o que é isso? É o gasto. Então, de internet,
R$ 120. A mensalidade escolar, R$ 700. Saudades, né? Quem dera. Mesada do filho. E caralho, mesada do filho. R$ 400. Tá. No início do ano, a internet e a mensalidade escolar tiveram acréscimos de 20% e 10%. Então a internet aumentou 20%. E a mensalidade escolar aumentou 10%. Então a mensalidade escolar aumentou 10%. Só que ele vai manter o gasto, gente. Necessitando manter o valor da despesa mensal total, então vai reduzir a mesada em P%. A pergunta é a porcentagem de redução da mesada, né? Qual será a porcentagem de redução da mesada? Ó, vou fazer devagar pra você entender. O gasto antes, 120, mais 700, mais 400, o gasto antes tem que ser igual ao gasto depois. Ó, devagar. Um aumento de 20% é 1 mais 0,2. Estou fazendo devagar agora de propósito. Um aumento de 10% é 1 mais 0,1. Tá. Um desconto de P% vai ser 1 menos P, porque é a incógnita. A galera não entende porque eu coloquei menos. Ué, gente, mas é que eu coloquei mais, que aumenta 20%, aumenta 10%, e vai descontar P%. Tá vendo? Então ficamos com essa conta, deixa eu ver outra. Nossa, já cansei, já. Tô nem pensando mais. 1.220 igual 1,2 vezes 120 dá 144. 1,1 vezes 700 dá 770. Mais 1 menos P vezes 400. Então vou fazer 1.220 menos 144 menos 770. 306. 306 é igual a 400. 1 menos P. Aí eu vou dividir. Deixa eu ver. Não vou dividir não. 306 é igual 400 menos 400P. Vem pra cá. 400P igual 400 menos 306. 400P igual 94, né? Então P igual 94 dividido por 400. 94 dividido por 400, 0,235. Passar para porcentagem, multiplicar por 100. Então 23,5%. Agora. Questão média para difícil também. Ô, gente, peraí. Agora, pesquisando na internet, olha o que eu achei. Ô, Danielzinho, se o gasto total é fixo, então quer dizer que, ó, a internet aumenta 20%. Então, 20% de 120, 20% de 120 é 24 reais. Vai ficar mais caro. 10% de 700 é 70. Então, quanto que vai aumentar? 94. Esse aumento é o que vai ter que tirar da mesada para poder ficar igual. Então, esse aumento é o que vai ter que tirar da mesada. Então, a mesada vai de 400 para 306. Porque a mesada tem que baixar 94 reais. Aqui vai aumentar 24 reais. Aqui vai aumentar 70 reais. Então, vai aumentar 94 reais. Então, significa que a mesada vai ter que baixar para 306. Aí é só fazer o desconto para descontado. No caso, eu iria fazer desse jeito. Esse segundo jeito, a gente ia pegando o valor de cada aumento, é 24, outro 70, e depois fazia a fórmula da redução. Vai de 400 para 306, ou seja, a mesada vai perder 94 em relação a 400, já dá direto a alternativa correta. 94 em relação a 400. Tá aqui, ó. Tchau, tchau. A saideira, gente, ó, 29. 10 mil reais a elaboração do projeto. 40 mil reais os custos fixos. 40 mil reais de custos fixos. E 2.500 por metro quadrado. 2.500 por metro quadrado. Só que ele cobra... a piscina tem 40 metros quadrados. Ele cobra 2.500 por metro quadrado. Só que a piscina tem uma área, né, de superfície de 40 metros quadrados. Então, tá aqui. Esse é o projeto. Se você somar, é o que você vai gastar. Beleza. Após a apresentação do orçamento, essa empresa decidiu reduzir o valor da elaboração do projeto em 50%. Decidiu reduzir o valor em 50%, ou seja, metade. Mas recalculou o valor do metro quadrado. Para a construção, recalculou o valor do metro quadrado, concluindo a necessidade de aumentá-lo em 25%. Então, você vai pegar o valor aqui do metro quadrado, que é 2.500, você vai aumentar em 25% o valor do metro quadrado, só que a piscina tem 40 metros quadrados. Além disso, ela vai dar um desconto nos custos fixos. 1 menos P, que é desconto. Ela vai dar um desconto nos custos fixos. De maneira que o novo valor, de maneira que o novo valor seja reduzido em 10%, o anterior. Aí, o novo valor seja reduzido em 10% em relação ao total inicial. Olha a conta que tem que fazer. Tá, isso aqui vai dar 0,9 vezes. Faz essa conta, mais 50 mil. Vou fazer, vai. 2.500 vezes 40,
100 mil. Então 150 mil. Aqui, gente, vai dar 100 mil vezes 1,25, né? Tá, 100 mil vezes 1,25 é 125 mil. Com mais 5 mil, 130. 130 mil mais 1 menos P vezes 40 mil. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 0,9 vezes 15. Ponto 9 vezes 15 dá 13,5. Então 13,5 é igual a 13 mais 4, 1 menos P. Passa pra cá, vai dar meio. 13,5 menos 13. Meio é igual a 4, 1 menos P. Dobra. 1, 8. Dobrei pra tirar a vírgula. 1 oitavo é igual a menos P. Já memoriza que 1 oitavo, gente, é 12,5%. 1 oitavo é 12,5%. Então quanto que é o P? O P é 1 menos 12,5%. 1 menos 12,5%, gente. 1 menos 12,5% é 87,5%. Aí. 87,5%. Letra D. Luz. Então, considerações finais sobre essa lista de porcentagem e a matéria de porcentagem que caiu lá no Enem. Das 5 questões, 3 estão nessa lista. Uma vai ser de variação percentual, aumento percentual, igual ele fez vários exemplos aqui. A outra vai ser de aumento e desconto, igual ele fez vários aqui. E o outro vai ser de salário ou de promoção, igual ele fez alguns aqui também. E a gente tem que acertar os 3. Então é muito importante a gente estudar essa matéria que cai muito. É certeza que vai ter essas 3 questões, certeza. As outras 2 são do outro tópico que eu botei, que outra semana a gente vai ver porcentagem de novo. Aí eu vou mostrar pra vocês. O que é importante de porcentagem? A gente decorar aquela formulinha lá, porque a gente usa pra tudo e não confunde. Atentar bem para aquele fator de aumento e a porcentagem, o aumento percentual, a diferença, igual o Danielzinho explicou. Porque a galera costuma errar muito isso. Isso que a galera costuma errar e vai cair no Enem. E outra dica importante em relação a essas questões, essas últimas 10 questões que foram as mais difíceis. Faz prova real. O que é fazer a prova real? Joga valor para ver se deu certo. Porque tipo, tem alternativa que ele vai estar dando a equação, igual aquela da FUVEST aqui. Igual a da FUVEST. Por exemplo, essa 23. Essa aqui é a equação. Ou seja, se você jogar valor, você vai ver se está certo ou errado. O seu pensamento.